Bom, a gente vai fazer aqui algumas simulações de uso para que ele nos ajude no Excel. Então, a gente vai contextualizar, perguntando se ele sabe Excel, né? Para que ele saiba do que a gente está falando. Gostaria de ter a sua ajuda com a criação de algumas fórmulas de Excel. Pode me ajudar com isso? Então, claro, eu adoraria ajudá-lo com fórmula de Excel. Por favor, descreva o que você precisa que a fórmula faça. Eu tentarei ajudá-lo a criar. Então, a gente tem que contextualizar, dizendo que considere que eu tenho uma tabela de informações com conteúdo da célula B12 até D14, sendo que a linha 2 são os cabeçalhos. Na coluna B estão os seguintes, estão os tipos de fruta, na coluna C estão os fornecedores, e na coluna D a quantidade comprada. Na verdade, vou colocar aqui quantidade de itens. Estão os itens, porque não tem apenas frutas. Gostaria de fazer uma análise dessas informações. Qual a fórmula para somar a coluna C de quantidades compradas? Então, é uma fórmula muito simples que ele está me trazendo e ele explica a fórmula embaixo, né? Então, soma D3, dois pontos, D14. Vai lá, tá aí a fórmula. 620, batendo aqui, sim, 620. Boa. Então, a próxima, qual a fórmula para saber a média? Quantos itens em média eu comprei? Então, tá aqui, eu quero a média dessa coluna aqui, tá? Então, ele me traz a média, eu calculo como média igual média, abre parênteses, D3, dois pontos, D14. Fecha. Média, 51,7. Então, quando a gente pega aqui, faz a média, embaixo, 51,7, certinho. Agora, nós queremos saber o máximo, ou seja, qual a fórmula para saber a quantidade máxima comprada nessa lista? Pense numa lista de 1.000 linhas, né, gente? Que ele está fazendo a análise. Então, a fórmula está aí, igual a máximo, de novo a explicação embaixo, D3, dois pontos, D14. Tá lá, o máximo é 100. Então, realmente é 100, aqui e aqui. Beleza. Agora, eu quero procurar, eu não estou falando a fórmula, mesmo que eu saiba a fórmula, eu não estou dando nem dica da fórmula, né? Gostaria de saber se foi comprado alface e qual a quantidade. Então, vamos pedir para ele rodar. Para saber se for comprado alface, você pode usar a função proc-v. Perfeito. Então, o que eu vou fazer aqui? Proc-v, abre parênteses, alface, fecha parênteses. A vírgula tem que ser ponto e vírgula, tá? Por causa da configuração do meu computador. D3, dois pontos, D14, dois pontos, 3, que é a terceira coluna, dois pontos, falso. Então, tá aí, 50. Alface, cadê a alface? 50, tá aqui. Beleza. Agora, por último, a gente vai perguntar para ele uma condição múltipla, né? Então, eu quero saber qual é a fórmula para eu saber se foi comprado banana do fornecedor C. Então, qual que é a fórmula que eu devo usar para saber isso? Então, a quantidade para saber uma condição é soma C. Só que ele está cometendo um erro aqui, porque soma C é para uma condição. Soma C for banana, soma C for fornecedor C. Eu estou pedindo duas condições. Então, eu sei que essa fórmula está errada. Então, eu vou perguntar para ele, soma C não seria para uma condição? Gente, de novo, ele ajuda, mas você tem que acompanhar, né? Você está correto, peço desculpa pelo erro anterior. Para identificar a quantidade seria o soma C. Então, bora lá fazer soma C. Soma C, abre parênteses, D3, dois pontos, D14, ponto e vírgula, B3, dois pontos, B14. Ele embaixo vai explicar como ele fez em todas elas, né? Banana, banana. Não são bananas, mas ele não sabe disso, né? É que eu escrevi banana, tem que escrever exatamente o que está escrito aqui, tá bom? Então, não vou colocar bananas, porque vai dar erro. C3, dois pontos, C14, ponto e vírgula, C. Olá, 160. Então, vamos conferir. Bananas do fornecedor
C. Ok? 160, certinho. Então, as fórmulas que ele trouxe estão bem corretas. Agora a gente vai fazer com ele uma última simulação, que é o seguinte. Eu quero saber dele. Oh, meu Deus. Solta tudo, solta tudo, solta tudo, solta tudo, solta tudo. Eu quero saber dele, eu tenho uma dúvida no Excel, que é o seguinte: eu tenho uma coluna com nome e uma coluna com sobrenome. Como que eu faço para juntar isso tudo? Então, a minha pergunta vai ser: eu vou situar para ele onde está a minha tabela. Vamos mudar de tabela. E preciso sua ajuda para juntar as informações de duas colunas. Qual fórmula eu devo usar para juntar as informações da coluna F com a coluna G? Sendo que a minha tabela se estende de F2 até G10, sendo a linha 2 o cabeçalho. Então, vamos ver o que ele vai trazer aqui para a gente. Para juntar F2, você pode usar concatenar. E a fórmula F2, ponto e vírgula, sem ponto e vírgula, espaço. Vamos lá. Então, vamos pegar a primeira fórmula. Ele trouxe, na verdade, duas opções, né? Vamos pegar essa mais curtinha aqui. E vamos fazer o que ele está orientando. Igual a concatenar. Normalmente, quando você começa a escrever no Excel, ele já traz, né, a fórmula, ele já te ajuda. Então, o grande ponto é descobrir como chama a fórmula. Qual é o uso da fórmula, né? F2, ponto e vírgula, aspas, espaço, aspas, ponto e vírgula, G2. Então, tá aí. 2 não, é 3, né? Eu tô na linha 3. Então, eu tenho que digitar na linha 3. Na linha 3. Então, tá aqui. Ele juntou as duas. Ok? Então, tá aqui, realizado. Gente, o que eu queria mostrar é que quando você não souber a fórmula que você vai usar no Excel, às vezes você tem que ficar procurando no Google e você vai andando em 500 mil caminhos, é só perguntar para ele. Pergunte da maneira simples, pergunta o que você quer saber exatamente, e ele traz exatamente a fórmula que deve ser usada. Ah, ele acerta tudo? Não, vocês viram que ele comete alguns erros. Mas, quando você joga a fórmula e ela dá errado, você volta para ele e fala, tá errado. E ele vai buscar de novo a opção certa. Tá? Você viu que era detalhe, aquela fórmula do som a C é um detalhe, é o S no final, tá? Mas que ele não acertou. Enfim, de qualquer forma, ele é muito bom. Ele é muito bom, ele pode ajudar em muita coisa. Então, aqui ficam as dicas para o Excel. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, aprendido coisas novas. E para quem achava que a inteligência artificial vinha aqui para tirar o lugar das pessoas, queria que vocês começassem a enxergar tudo isso com outros olhos, tá? Se você utilizar da forma correta, de forma ética, ela só vai te ajudar. Você vai fazer as coisas mais rápido, com mais precisão, e você vai conseguir ter muito mais tempo na agenda, porque você vai ser muito mais produtivo. Isso aqui é só a pontinha da inteligência artificial. Existe ainda muita coisa por trás dessa tecnologia que vai mudar o mundo e como as pessoas trabalham, como as pessoas interagem, tá? Fique de olho nas minhas dicas, me sigam nas páginas do Insta, que eu estou sempre trazendo novidades e algumas super dicas de produtividade, de hábitos, de autocuidado e de inteligência artificial, ok? @lucianacicolo, @café.com.atitude. Eu te vejo por lá.